Fala pessoal, tá começando mais um episódio do podcast do Sonho Aprovação, um projeto do curso Logos para te mostrar na prática como a aprovação em medicina é construída. Eu sou Daniel Borer, aluno de medicina da UF, ex-aluno do curso Logos e host do podcast. Hoje vamos ter mais um episódio super especial com um convidado, assim, ímpar, e é o João Pedro Ferreira. Eu vou deixar que ele se apresente para vocês e fiquem confiantes que hoje vai ser um episódio muito bom. E aí, gente, prazer, eu sou o João Pedro Ferreira, sou aluno de medicina da UF também, e eu tô muito feliz de estar aqui nesse episódio, primeiro porque o Daniel já é um amigo meu de muito tempo, e a gente tá aqui realizando um sonho, como sempre, né, o Daniel, de ter sido aprovado aí há pouco tempo, e eu já há mais tempo, mas a gente sempre sonhou com isso, e tá aqui junto, inclusive, gravando um vídeo é ainda mais legal, então tô muito feliz de estar aqui. Pô, que bom. Obrigado por ter vindo, João. E vamos lá. Gente, então, o João está no indo para na real não, me equivoquei aqui, ele está indo para o 9º período da Faculdade de Medicina da UF, entrando no internato. E já viveu, assim, quase a faculdade inteira, está realmente na reta final. E para quem ainda não entrou na faculdade, tem uma imagem muito forte do que é a Faculdade de Medicina, do que é a UF. Então, hoje ele vai aqui mostrar para a gente um pouco de como, de fato, foi essa caminhada, essa jornada, falar das coisas boas, das coisas ruins também, para que vocês possam conhecer como é a Faculdade de Medicina, como é a UF. Então, para começar, João, eu queria saber se o João do 3º ano do ensino médio imaginava essa faculdade que você viveu até aqui. Cara, acho que o João do ensino médio ele não imaginaria nada do que passou até aqui. Primeiro que eu tinha, acho que uma expectativa muito mais alta do que ia acontecer, né? Que a gente já ia entrar na faculdade, já ia ter paciente, já ia saber mais sobre a medicina ali em si, e não é muito assim. Quando você entra, você passa por um período que é muito mais sala de aula, aulas repetitivas, assim, de você ter que estudar muito só na teoria. A prática fica um pouco para depois. Tudo bem que a UF tenta fazer uma coisa diferente ou outra, né? Você tem ali alguns campos que você visita, mas no geral, são muito mais aulas e parece um pouco com o período que você passa no colégio, assim. Tem certa semelhança de você sentar, assistir, chegar em casa e estudar de novo. Então, pelo menos no primeiro ano e no segundo ano, é bastante assim. E uma coisa que eu gostaria muito de ter ouvido quando eu estava ainda no terceiro ano é a divisão na faculdade, né? Acho que isso fica um pouco, assim, flutuando enquanto você está ali estudando e ninguém te fala. Mas os 2 primeiros anos são de teoria, como eu disse assim. Chama ciclo básico, né? Você tem diversas matérias onde você constrói uma base, solidifica ali o seu conhecimento, para chegar no ciclo clínico, onde você começa a aprender a lidar com os pacientes, realmente examinar eles, e aí você conhece mais sobre a medicina em si, na prática. E depois, nos últimos 2 anos, né, lembrando que são 6 anos de formação, nos últimos 2 anos você tem um internato, onde você realmente aí trabalha, propriamente dito, né, como um estagiário ali dentro dos hospitais e dos serviços. Então, esse João do terceiro ano tinha uma expectativa muito diferente, que ele ia entrar e já ia ter aquele contato, sei lá, com as histórias emocionantes, ou enfim, conseguir conhecer um pouco mais disso, e não foi o que eu encontrei. Encontrei a sala de aula e tudo mais, e tudo bem. Era o período ali que tinha que começar, e é super importante, mas no início é um pouco chato, sim. Imagino. E, cara, para os curiosos, entrando um pouco mais nesse assunto que o João respondeu, o que a gente tem? A gente tem bioquímica no primeiro período, falar as principais matérias, tem outras coisas também, mas bioquímica, depois anatomia, histologia, esse Hum, tipo de coisa que é o basicão, né? A gente Basicão. acaba. Fisiologia, né? Isso a gente nem vê no RUAP, que é o Antônio Pedro, a gente vê lá no É. Gragoatá, no Instituto de Tem Biologia. isso mesmo, acho que são aquelas expectativas, né? Você não vai para o hospital ou vai para um lugar que é só da faculdade de medicina, né? Você, no início, isso é até bem legal, assim, você convive um pouco com outros cursos, né? Tem o Gragoatá aqui em Niterói mais especificamente, né? Você fica ali pelo centro de Niterói e você roda em vários campos. E aí isso é muito legal. Você É. ter contato com outras pessoas e depois só que você vai para o hospital e aí tem aquela vida toda e tudo É mais. bom para construir memória também, porque o pôr do sol lá no Gragoatá é muito bonito. Se vocês forem passar para a UF, vocês vão amar É, estar lá. E enfim, esse é o início assim da faculdade. com certeza. Mas, cara, eu queria perguntar assim como é ser um aluno de medicina, para não ficar muito vago. Uhum. Tipo, como é uma semana normal? Eu sei que já tiveram muitas mudanças ao longo desses ciclos, mas olhando assim para a faculdade, o que você vê como uma semana normal de um aluno de medicina? Cara, uma semana normal, ela é bem boa, pra falar a verdade. Até no início, que é um pouco chato, você aprende a gostar disso. Vou contar aqui no primeiro ano como é que era. Eu saía de casa lá por volta das 7 horas, as aulas começavam às 8, ficava até meio-dia tendo aula, às vezes de uma matéria só. As matérias têm esse período um pouco mais longo, né? São, sei lá, 4 horas para bioquímica numa segunda-feira, aí você tem 2 horas, intervalo 2 horas. Então essa é a parte da manhã, uma matéria só.
Aí você tem o almoço, que inclusive é no bandejão, né? Você tem um bandejão da UF, que é o mais barato do Brasil. O Aí, cara, o melhor. bandejão é muito bom, né? E é um evento porque é lotado. Então, assim, você convive com muita gente, é muito legal. E de tarde você tem outra matéria, mais uma vez aí com esse período longo de 4 horas, 3 horas. E aí no início é bem assim, né? Então uma semana comum é sair de casa às 8, chegar ali por volta das 5, 6 e começar a estudar tudo de novo. Aí é por aí, eu estudava, sei lá, mais umas 2 horas em casa, treinava, acordava e repetia. É uma Entendi. rotina boa, assim, no início de sala de aula mesmo, né? E fim de semana, É, fim de semana, cara, eu só estudava quando tinha prova, vai, no final de semana. De resto, eu conseguia curtir minha vida, assim, sábado eu pegava uma praia aqui, domingo sempre fui de ir à igreja, né, então, meu final de semana eu conseguia conciliar. Mas quando ia chegando perto das provas, ficava realmente mais complicado, eu tinha que ficar em casa mesmo, assim. Tipo, pegar um domingo, minha família saiu de casa, eu fico ali, enfurnado em casa estudando, já aconteceu milhares de vezes isso daí. E aí realmente complica um pouco mais, quando chega mais próximo desse período. sim, é uma boa rotina e o que fica ainda melhor pra gente, porque a gente mora perto da faculdade, a gente mora em Niterói. Quem É. é de Niterói, estuda na Unirio, na UFRJ, tem uma coisa ruim que é o trânsito, Cara, mas isso faz muita diferença, assim, se eu voltasse atrás, eu escolheria a UF 10 sempre. vezes de novo, porque essa questão do trânsito, cara, você perde muito tempo ali que pra gente acaba sendo muito precioso. Por causa do longo período das aulas, né? Você conseguir treinar, cara, ir pra casa andando, às vezes dá algum problema, algum professor não vai, ou muda alguma coisa, você já consegue chegar em casa rápido. Enfim, toda essa flexibilidade na sua rotina, tá perto da faculdade, bota a UF assim num lugar pra mim muito diferente das outras. Por isso que todo niteroense tem todo o amor pela UF. Se você é de Niterói, pode sonhar com a UF, porque realmente é muito boa. É. E, João, qual matéria mais te marcou, assim? Pode pegar do clínico ou do básico, ou uma do clínico, uma do básico. Cara, essa matéria, ela é muito boa, assim. Se chama semiologia. É quando você aprende a examinar o paciente. E é ali quando tudo se conecta, assim. Você pega o que você sabia de anatomia, o que você sabia de fisiologia, que são as matérias, assim, mais importantes do básico. Você junta todo esse conhecimento e consegue olhar para a pessoa de uma maneira diferente. Eu gosto de pensar assim, depois que eu aprendi semiologia, eu olho para as pessoas na rua de outra forma. Você começa a perceber detalhes no físico da pessoa, no jeito que ela anda, e você já conecta com as doenças que aquilo ali pode falar para você, o tipo de condição crônica que ela tem ou não. Então, a sua visão de mundo muda muito quando você faz semiologia, que é isso daí, né, de estar aprendendo a examinar o paciente. E é quando você realmente sente que está na faculdade de medicina, é nessa hora aí, no quarto, quinto período, depende da faculdade que você tá, né, mas A UF é no quarto, é, graças a Deus. você começa a fazer uma parte no quarto e finaliza no quinto. Isso mudou, inclusive, né? Eu comecei a fazer no quinto, tinha um período só, mas era muita coisa em um período. Eu acho que semiologia exige mesmo um ano de estudo, de aprofundamento, né? A gente tem livros maravilhosos. É uma matéria, uma das mais marcantes da medicina, assim. Sim. Eu não vejo a hora de ter semiologia, Não, é que eu muito ainda bom. tô pra ter bioquímica, É, mas tudo bem. é muito bom. Cara, que bom, acho que é a que mais marca mesmo, até pra você ter o raciocínio clínico, né? Tipo, entender o É, que leva ao quê e isso é saber muito bom. conversar com o paciente. Cara, e você fez estágio em algum momento? Cara, eu comecei a fazer estágio do sexto pro sétimo período, foi quando eu comecei a acompanhar plantões, assim, né? E eu comecei a acompanhar um plantão em São Gonçalo, né? Pra quem é aqui de Niterói da região vai conhecer ali. Eu faço um plantão noturno lá, eu acompanho uma emergência. E é muito bacana, assim. Foi onde eu mais aprendi na faculdade, acho que foi ali, colocando em prática, sabe? De estar realmente confrontado com as situações e de ter que dar uma resposta. Sempre tinha um médico me auxiliando, assim, enfim. É meio como se ele passasse o gabarito depois, sabe? Ele me perguntava, eu respondia, e não, é isso, não, não é aquilo. E ali, realmente, na hora, é outra adrenalina e você vai aprendendo muito mais, né? Porque Sim. você grava tudo ali, faz você ter uma memória. O ambiente, os sons, os cheiros, tudo aquilo ali solidifica o conhecimento em você. É diferente de você estar em casa e ler sobre o caso clínico e tal. Então, o estágio é super importante. E ao longo da faculdade tem várias oportunidades de estágio, né? Você tem os estágios que são a SUSEMI, por exemplo, você estagia em lugares públicos aqui do Rio de Janeiro, é uma prova, é um concurso público, né? Você tem esses estágios que é mais por contato, você conhece alguém, pede para acompanhar. Você tem os estágios que são iniciação científica, então você faz uma pesquisa, faz mais no laboratório, ou trabalha no doutorado de algum professor, então isso é bem legal também. São outras oportunidades. Eu fui muito feliz em ter conseguido esse estágio aí, mas esse foi mais por contato mesmo. Entendi. É. E tem alguma história nesses dias de estágio marcante, algo que te lembra ou ainda não? Cara,
esse estágio da emergência é muito marcante, assim, né. Acho que todo mundo que já assistiu alguma série médica meio que idealiza isso um pouco e, querendo ou não, é bastante parecido, né. Acho que fica até a indicação para você assistir aqui, uma das que mais se assemelha é The Pitt. Sim. Ela é realmente muito boa, assim, ela tenta seguir os protocolos, isso é muito engraçado, porque para quem estuda, quando você tá lendo o roteiro ali, a legenda, você fica assim: "Mano, é o que estava escrito lá no protocolo". Então é bem legal, Sim, os assim. médicos recomendam ter na HBO Max, pelo É, menos é. quando lançar, tem na HBO Max. Isso. E é bem verossímil, assim, você sente as coisas mesmo. E eu lembrei muito das coisas que eu vivi lá na emergência. Uma das coisas que mais me marcou, assim, eh, são os primeiros procedimentos que você faz, né. Então lá eu aprendi a entubar, por exemplo, a passar um acesso central. E tudo isso te marca muito, porque você fica nervoso, né. A primeira vez que você tá lidando com outro ser humano ali, tipo, passando uma agulha, passando um catéter, enfiando um tubo ali, então é diferente, assim, a sua Dá relação. medo, mano. Eu Dá sinto medo. medo só de imaginar, Não, dá eu muito medo. fazendo isso, mas eu acredito que eu vou aprender lá com Cara, os as primeiras vezes profissionais. dá muito medo e você meio que tem que manter uma postura ali e tal. Eu felizmente encontrei uma preceptora lá que me dá muito espaço, né, e tipo assim, meio que abraça o meu medo. Isso é muito importante também. Se tiver bons mentores, assim, você fica muito mais aliviado ali. Então, ela me dava as oportunidades e ao mesmo tempo: "Olha, eu tô aqui se alguma coisa der errado", e isso é muito bom. Mas eu tive muito medo nas primeiras intubações, nos primeiros acessos Pô, e pegar a central, eu fico central explica pro pessoal, você sabe muito mais que eu o que é. cara, então, normalmente quando você vai tomar alguma medicação, assim, na vida normal da gente, né, você pega um acesso periférico, normalmente quem pega é o enfermeiro, aí você vai colocar, por exemplo, aqui, e aí o central, quem faz esse procedimento é o médico. Você pega um acesso, por exemplo, na jugular ou na femoral, e aí são acessos que tem assim, você passa o medicamento de uma maneira mais rápida. É importante para quem está passando por uma urgência, né, de ameaça à vida. Então quem faz esse procedimento é o médico, porque existem outros riscos que no periférico você não encontra, e quem faz somos nós, né, esses profissionais. E dá medo justamente pelos riscos que Sim, apresenta esse procedimento, né. é por isso que eu tô cheio de medo. É, Mas isso falta muito tempo ainda, então, tudo no seu tempo, né. isso. Mas é bom encontrar uma preceptora, assim, que te dá um espaço para você sentir medo e aprender ali junto com ela. Cara, isso faz toda a Eu diferença, espero assim. encontrar também. Faz toda a diferença você ter alguém que, pô, te ensina e é difícil de encontrar, velho. Exige um pouco de sorte aí. Então se você já conhece alguém que é assim, cara, já cola nessa pessoa, já tenta manter esse contato, porque realmente a gente encontra, tá, pelos hospitais, até com a própria faculdade te coloca nesse tipo de relação, mas é bom sempre buscar além, sabe. Tentar Sim, pegar mais contatos e quando você descobrir alguém que se conecta com você, que, poxa, tá disposto, vai atrás, assim, porque é uma relação muito bonita. É uma relação ali de aquela coisa antiga de mestre e aprendiz, sabe, é bem por aí. Eu quando entrei na faculdade tinha muito esse sonho de, aprender a medicina pela oralidade ali, né. É muito mais do que ficar só lendo. Isso pra mim sempre foi muito bacana, da pessoa passar as histórias, passar os mini macetezinhos que tem, né, toda essa experiência, essa coisa mais, quase que mágica ali da da prática médica sempre me encantou, e eu tô muito feliz de ter encontrado isso aí no mais para o final da faculdade, né. pô, que bom, cara, que bom. Cara, agora sobre o seu primeiro paciente, você lembra? Como foi? Você sentiu medo? Sentiu que estava preparado? Boa. Cara, então, estava até comentando aqui com o Daniel antes da gente começar, né. Tem os primeiros pacientes que você pega na faculdade mesmo, quando você está fazendo semiologia, por exemplo, e que a sua relação é muito mais de conversar, de, enfim, trocar essa ideia ali da anamnese, né. E gostaria até de falar aqui pra você que a anamnese significa trazer a lembrança. Então, quando você está examinando alguém, essa coisa da anamnese é você trazer à lembrança as coisas que ela já viveu, né, tanto na saúde dela, quanto na história social e tudo mais, então é trazer a lembrança. Aí na faculdade você tem muito essa relação de ficar trazendo a lembrança, as coisas da pessoa, e muito menos de, pô, examinar aqui e tomar uma decisão. Então, esses meus primeiros pacientes na faculdade, eu lembro mais pelas histórias, né, de vida. Já nesse estágio eu lembro pelas coisas que eu fiz na pessoa. Então são relações diferentes. Mas aí falando do meu primeiro paciente, eu lembro na faculdade mesmo, na UF, e foi bem marcante para mim porque no Antônio Pedro ali você encontra, principalmente, doenças um pouco mais raras ou que precisam de um pouco mais de atenção, porque é um hospital com uma atenção um pouco mais especializada, né, então tudo que é encaminhado para lá já é algo mais complexo. E eu lembro de uma paciente que eu conversei durante um tempo, ela tinha 24 anos e tratava um câncer de estômago. E aí, para mim foi marcante, porque era como se ela fosse uma colega minha ali de Niterói, sabe. Eu via muito ela assim, tipo, parece que é alguém que eu conhecia na igreja ou que eu conhecia na praia.
E aí acompanhando ela durante as aulas, né, de semiologia, eu fui vendo a doença avançando e as coisas piorando e eu me enxergava muito nela, sabe, era difícil isso de: "Pô, cara, ela tem 24 anos, tem a vida toda pela frente, ao mesmo tempo não tem". E aí foi bem marcante pra mim essa parte. E foi na semiologia inclusive, na matéria que eu falei. Sim, eu imagino que é bem marcante mesmo, porque, bom, é a primeira vez que a gente tem contato com alguém com uma É, fragilidade ali, com uma dor. E esses casos são marcantes, só de você contar e de você imaginar, realmente duro. é. Mas, cara, agora uma coisa importante, eu não falei no início, o João Pedro Ferreira, para quem não conhece, ele é influenciador também, ele trabalha com isso. Inclusive, vamos deixar aqui, vai aparecer em algum lugar o arroba dele, vai aparecer na descrição também para vocês verem mais dele. E, enfim, agora entrando um pouco nesse tópico dele ser um influenciador e também um aluno de medicina, cara, como é separar o conteúdo da vida real? Cara, eu gosto muito dessa pergunta, assim, porque de uns 2 anos pra cá eu pensei muito sobre isso, né. Sempre quis criar conteúdo, mas eu não me enxergava muito sendo aquele influenciador de medicina que fala das matérias, que vai traz os casos e fica meio que eu não gostava muito dessa vibe, pra mim eu não me enxergava fazendo isso, até pelos meus outros interesses na vida, né. Eu gosto muito de tirar foto, enfim, eu sou muito ligado aos esportes também, então eu não me imaginava fazendo algo tão voltado pra medicina. E aí separar essas 2 coisas é um pouco difícil, porque vai, sei lá, 70% do meu dia é faculdade, as outros 30 eu tenho que viver em casa, né, e aí meio que fica de hobby, assim. Mas de uns tempos pra cá começou a dar certo, né, começou a virar. E aí isso é muito legal. E pra separar é bem difícil. Eu costumo brincar, assim, que não tem como você equilibrar todos os pratos quando você está tentando chegar em algum objetivo, né, alguma coisa vai desequilibrar e tudo bem. Quando você está estudando para o vestibular, por exemplo, não tem como você querer manter uma rotina e conciliar tudo. "Ah, eu quero treinar muito, eu quero estudar muito, eu quero ir para a igreja, eu quero sair muito". Tipo assim, algum prato vai desequilibrar e tudo bem ali, naquele momento, né. O importante é o seu objetivo final. Então, para conseguir o equilíbrio, no final das contas, você tem que desequilibrar as coisas antes. Então, eu sinto que eu estou passando um pouco por esse momento. As coisas ficam desequilibradas, às vezes eu tenho que botar mais horas aqui, mais horas ali, mas é buscando um objetivo maior, né. Então, acho que vale a pena esse desequilíbrio e viver isso Sim, um é pouco. uma eu vejo como, pelo menos você explicando como, tipo assim, entender qual estação da vida você está vivendo É também, né, isso, o é que isso. está pedindo no momento. Às vezes a gente pensa: "Ah, daqui a anos eu vou estar". Você planeja tudo agora, mas aí chega lá daqui a 2, 3 anos, a gente está vivendo outra parada na vida e talvez não faça tanto sentido Cara, viver aquilo que a gente planejou antes. É, é exatamente isso. Eu penso, sei lá, agora que a gente tá novo aí, né, jovem adulto, de poxa, é o período que eu tenho que botar mais gás mesmo, né. Então tudo bem trabalhar muito, estudar muito agora, porque é o momento disso. E que bom que a gente tem saúde para buscar sim. isso, né, e tudo mais, ter oportunidade. Mas é bom até mesmo para quem às vezes tem pré-vestibulandos assistindo que fazem também conteúdo para o pré-vestibular, né, então é interessante abrir o diálogo, pensar fora da caixa sobre É. isso. Cara, e tem dias que você não quer gravar ou todo dia você tá animado? Cara, tem vários dias que eu não quero gravar, assim, principalmente por causa da faculdade, né. Você fica muito cansado, tem coisa que você nem processa muito, por exemplo, esse estágio que eu tô fazendo na emergência, né. Às vezes eu passo alguma coisa lá que eu, na hora, não percebo como se fosse um trauma, uma coisa que vai me marcar, mas aí passa uma semana eu tô falando daquilo, sabe, ainda. Então, tem vários dias que eu fico assim: "Mano, não vou gravar isso". Parece meio esquisito pra mim, mas eu coloquei um combinado comigo mesmo, eu vou gravar todo dia porque eu queria mostrar a realidade. Então, às vezes que eu tô triste, eu apareço triste mesmo, acontece. É um pouco diferente, às vezes a pessoa até comenta assim, fala: "Pô, João, vi que você estava mais triste e tal". Eu falei: é a vida, né, você não Hum, aparece todo dia bem, você não tá todo dia bem, todo dia querendo estudar". Até no vestibular era isso, né. Então, não adianta, se você for criar conteúdo, ou você vai ter que performar um personagem, ou você vai mostrar a realidade ali, que é esse dia a dia desequilibrado mesmo, que é o que a gente vive, né. sim, eu gosto mais da vida real, É, porque eu também acho. essa superficialidade toda pra mim, enfim, eu acho que o próprio Instagram as pessoas estão rumando para isso, ainda É. tem algumas ilhas de superficialidade, mas eu acho que as pessoas estão mostrando mais a vida como ela de fato é. É. E cara, você sentiu alguma pressão por esse trabalho de influenciador ou Cara, eu sinto leva de bastante boa? pressão justamente quando as pessoas me pedem, sei lá, dicas de como estudar alguma coisa na faculdade ou dicas de como lidar com alguma coisa. Eu falo assim, cara, eu tô vivendo isso ainda, né?
Então é difícil pra mim chegar e, pô, sei lá, de cima de um palco, de cima de alguma coisa, falar, né. Eu sempre brinco também nos meus vídeos que eu queria estar do seu lado e não em cima de você falando alguma coisa, né. Acho que quando a gente vê uma figura, assim, de influenciador, de, sei lá, qualquer tipo de hierarquia ali, eu não gostava muito disso. Eu gosto de estar do lado da pessoa na jornada, isso pra mim faz mais sentido, sabe. Tipo, pô, tô vivendo a faculdade com você ali, ou você tá me acompanhando viver a faculdade, e a gente vai passar por essa dor, passar por esse caminho junto, né, essa jornada. Então, isso pra mim fazia mais sentido do que tentar vir de cima e falar: "Olha, faça isso, faça aquilo que vai dar certo, essa é a chave". Pô, que interessante, Então, cara. Que muito bom isso, tá vendo? Acompanha ele no dia a dia. Isso é bem legal, porque acaba que quando a gente vê essas pessoas no Instagram só mostrando uma vida perfeita, acaba que realmente rola essa comparação que é só degenerativa, eu também acho acho, que é. até para ambos os lados, só que a outra pessoa não mostra, né, quem é o influenciador. É. Bom, cara, agora a pergunta que eu acho que todo mundo que está em casa quer escutar, É. e quer escutar a sua resposta, que é: "Cara, medicina é tudo isso? Cara, falando assim Vale a pena?" de maneira bastante particular pra mim, eu acho que vale a pena porque eu sempre fui apaixonado por esses detalhes da vida, né. Na medicina você aprende muito a enxergar as pessoas, a olhar com mais carinho pra vida em si, pra tudo que circunda ela. Então pra mim, valeria a pena se eu tivesse só que estudar isso, né. Mesmo que eu tivesse outro trabalho, eu ainda gostaria de saber as coisas que eu sei hoje. Então eu fico muito realizado. Até no início da faculdade, quando eu via tudo se juntando, assim, você pega um pouco da história, né, você pega um pouco de várias áreas da filosofia e você cai para esse caminho do médico ali, do tratar de alguém, é muito bonito, né. Tanto de você querer curar alguém que está doente, tanto de você fazer alguém que não tem alguma doença, mas prevenir outras e fazer alguém viver melhor também, trazer novas perspectivas, né. Acho que medicina tem muito sob esse olhar de fazer uma pessoa enxergar a esperança na vida. Acho que isso é bem legal. Foi legal. E É. teve algum momento na caminhada que você falou: "Cara, é por isso que eu escolhi a medicina", ou não? Cara, teve alguns, assim, alguns. Na faculdade mesmo, pelo início, quando eu vi aquelas aulas de história da medicina, e eu sempre gostei de história, e eu via as coisas se conectando, sabe? Aquilo ali me deixava muito, cara, muito feliz. Teve um livro também que eu li que me marcou muito, chama O Imperador de Todos os Males, né? É o cara contando uma biografia do câncer. E é meio que eles tentando achar a cura de uma parada que era muito gigante, né, eles foram descobrindo tudo que relacionado ao câncer ali, essa coisa da investigação, e você usar o seu conhecimento para salvar outras pessoas, é muito irado, assim. Esse livro inclusive é fantástico, né, ele é um blocão, assim, mas vale a pena. Eh, então nessas horas eu que as coisas se conectavam todas e para quem estuda para vestibular sabe disso. Tem que estudar várias matérias, você estuda história, biologia, filosofia, sociologia, e quando você cai na faculdade de medicina ali no início, é meio que tudo se juntando, aí eu achava isso fantástico, assim. E falando dos pacientes, eh quando alguém te agradece, né, é é muito poderoso. A gente idealiza muito esse momento, às vezes ele chega e a gente não percebe, mas quando alguém te abraça e fala assim: "Poxa, muito obrigado, você cuidou do meu filho, cuidou da minha mãe, cuidou do meu pai", realmente, pô, é muito forte. Ainda mais quando você coloca seu parente ali, por exemplo, se você consegue vestir o sapato da outra pessoa, né, você fala assim: "Poxa, e se fosse a minha mãe aqui, eu gostaria de ter atendido dessa maneira?". Então, eu sempre penso nisso, e das vezes que eu recebi esse agradecimento, eu fiquei muito feliz. Então, Pô, que é, bom, cara. E te escutando me dá ainda mais expectativa é maneiro para demais. tudo que me aguarda aí. E teve olhando para trás, alguma coisa você olha como cansativa, alguma coisa te cansou nessa jornada aí? Cara, essas aulas do começo cansam muito, assim, cansa muito ficar fazendo Bioquímica. isso. Cara, cansa muito. Você fica assim: "Cara, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo?" E você duvida por uns 2 anos, mano, você fica duvidando mesmo. E é muito chato, você fica assim: "Cara, não é possível". Você vê no Instagram o pessoal comentando assim, postando foto da aula: "Ah, histologia não sei o quê", você fala: "Pô, bolado, né". Quando você tá no vestibular, você fala: "Pô, maneiro, quero isso". Você chega lá e fala assim: "Eu não quero mais isso. Não quero mais ficar dentro dessa Ficar vendo sala. lâmina. É, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora". E é muito isso, é muito isso. Mas não quer dizer que você tá traindo o seu objetivo, ou traindo aquela coisa que você conquistou. É só porque às vezes é chato mesmo, né, você não se identificou. E tudo bem, e passa. Aí você vai chegar nessas partes que são realmente mais legais. Eu tenho alguns amigos da faculdade, além do João, em períodos diferentes da faculdade, eu acho que é unânime, é que todos se questionam no ciclo básico se é realmente isso que eles querem, É, escolheram para a vida deles. E todo mundo que está
mais avançado fala, não, quando chega no clínico melhora. É. Chega no clínico É que melhora. eu não sei, talvez tenha pouco conteúdo sobre isso na internet, né, de falar sobre o ciclo básico e tudo mais, mas é muito cansativo mesmo. É. É. Enfim. Cara, agora são umas perguntas rápidas que sobre uns mitos, assim, da faculdade de medicina. Eu queria que você respondesse. Pode ser de forma rápida também, mas o que for que você quiser abrir mais, pode responder tranquilo. A medicina destrói a vida social? Cara, essa é uma pergunta importante, assim, ela destrói em partes, e aí por alguns motivos. Primeiro que você vai ter que dedicar mais tempo para o seu estudo, né. Essa rotina que a gente tem no vestibular, ela melhora, você não vai ter que estudar da mesma maneira, você vai conseguir conciliar, assim, vai ter menos horas, né, você vai ter que estudar menos horas, a verdade é essa, ou depende muito do como é que você lida com isso, né. Mas a sua cabeça fica mais livre, você não fica assim: "Cara, vai ter uma prova no final do ano que vai decidir a minha vida". Então o seu estudo fica diferente, você fica mais em paz para descansar. Então é isso, você vai ter mais tempo, em tese. Eh, Só que o outro problema é que você fica muito cansado, então às vezes você não quer lidar com outras pessoas, né, porque você já se esgotou ali tudo que você tinha e tudo mais, então em parte ela destrói, mas aí você vai aprendendo a gostar disso, sabe, de estudar de novo, de estar aprendendo, aí você começa a olhar para a vida colorida de novo, né. Você passa por esse processo, você vai cair ali e ficar assim: "Nossa, estou muito cansado, destruído, não quero ver ninguém", depois você vai entender que nesse cansaço você ainda encontra felicidade e tudo mais. Então ela destrói um pouco, mas depois ela te dá de novo essa vida. Cara, esse episódio ele é uma experiência, porque além de entrevistador, eu tô escutando meu futuro aqui, né? É, Então tô vendo que ela vai destruir um pouco minha vida social, destrói um mas vai pouco, é. melhorar. Ok. E é verdade que todo estudante de medicina dorme pouco? Cara, perto das provas sim, vai, perto das provas sim. Acho que você bota um exagero ali, porque hoje em dia a gente tem muito isso, né, tem orgulho de falar que tá cansado. É. Eu não gosto muito de ter esse orgulho de estar cansado não, cara, eu queria não estar cansado. A verdade é essa, eu queria estar, pô, tendo uma vida mais equilibrada, mas às vezes não dá, né, como eu comentei. Mas a gente dorme pouco sim, perto das provas. E dependendo do estágio que você faz também, agora na parte do internato, você também acaba dormindo pouco por causa de plantão noturno, etc. Dá uma zoada no seu sono. Mas no geral, ali, mais da metade da faculdade, você consegue dormir direitinho sim. Mas às vezes é bom dormir pouco, até para pegar uma festa, enfim, curtir a faculdade direito, né. Às vezes Sim. vale a pena dormir pouco sim. Pô, Mas top. é. Cara, outro mito, todo mundo que faz medicina é inteligente? Cara, são as mesmas pessoas que você conhece no cursinho ou que você conhecia no colégio. Todo mundo se esforça muito pra estar ali, sabe. Então não vai ser todo mundo que vai ser, assim, mega gênio, ter mega facilidade. Cara, as pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida foram lá na faculdade, mas a grande maioria são pessoas comuns, e eu gosto muito de trazer essa perspectiva também, de que, cara, uma pessoa comum pode conseguir coisas extraordinárias se ela se esforçar, se ela se dedicar bastante ali, né. E é justamente isso que a gente encontra na faculdade. A grande maioria das pessoas são pessoas muito esforçadas, né. Não são pessoas que tiveram, assim, que tem uma coisa acima da média. São pessoas que têm um esforço acima da média, vai, isso realmente Sim. pode ser. Então é bem por aí, né. Pô, legal. E existe ego? Cara, Ego tem em todos os lugares, mas na faculdade de medicina, assim. acho que a gente vai formando esse ego durante a faculdade. Eu me perguntava muito isso antes de começar, tipo assim, qual vai ser a a parte que eu vou me perder, assim, sabe, que eu vou deixar com que o ego me consuma. Eu espero que nunca chegue, né, mas eu fico imaginando quando que é isso. Se é quando você aprende algo específico, quando você estuda muito uma matéria e você fica meio assim. Mas como em todo lugar, né, essa coisa do ego é bem presente. Na faculdade de medicina especificamente, talvez tenha um pouco mais do que outras. O pessoal reclama muito do direito também, né, mas na medicina eu vi um pouco disso também, do ego, assim. Sim. Principalmente quando você vai: "Ah, fulaninho passou para dar monitoria não sei aonde, o fulaninho faz estágio aqui, faz ali". Essa coisa vai começando a crescer. É um pouco chato, eu nunca gostei muito desse tipo de competição, assim, intelectual, nunca me chamou muita atenção. Eu depois que aprendi uma frase, mudou muito a minha visão sobre isso, que é: "Não dá para ganhar de mim, porque eu quero que você vença também", sabe. Eu gosto muito de pensar assim. Eu sei que a maioria das pessoas não pensa assim, mas eu gostaria que fosse. Acho que o mundo seria um pouquinho melhor se todo mundo quisesse que o outro ganhasse também. Sim, eu acho interessante, que até para quem tá no vestibular, né? Que eu É, acho que é uma época. Muito desse ego acho que é fruto do vestibular também, da sim. época que a pessoa meio que é forjada ali a competir. Mas enfim, tentem não competir, tentem não olhar para o outro como
alguém melhor ou pior que você, mas tá É, todo mundo no mesmo a gente barco. precisa de uma vaga só, né, cara? As Exato. outras 89, tipo assim, Vão ser seus amigos. seus amigos, é isso. Exato. Cara, agora, para você, vamos fazer uma experiência. Para você voltar à época que você estava estudando para medicina, para passar para medicina, Boa. o que você faria diferente? O que faria igual? O que nunca Cara, faria? tem uma coisa que eu errei muito no meu terceiro ano. Eu não fiz prova antiga, assim, de pegar o bloco de questão do Enem antigo e fazer. Eu fui começar a fazer isso no meu primeiro ano de cursinho, né? E aí eu errei muito nisso, cara. Você tem que fazer a prova antiga. Você que tá ouvindo ainda tá no vestibular, a prova antiga é tudo pra você. É o que você vai fazer na hora do Enem, né? Você não vai ver uma aula e escrever um resumo. A gente passa a maior parte do ano vendo aula e escrevendo resumo. Só que no dia da prova você vai fazer uma coisa completamente diferente, que é fazer uma prova. Então eu errei muito isso no meu primeiro ano de preparação, né, que seria o terceiro ano. Acho que eu deveria ter feito muito mais questão do que eu fiz. Faz muita diferença, assim, é bizarro. Aí você vai perguntar pra mim: "Cara, mas eu não vi o conteúdo inteiro, eu tenho que fazer as questões mesmo assim?" Eu acho que sim, porque você vai ver o que você não sabe, e você vai ver como é que é cobrado. Tipo assim, eu lembro de estar fazendo questão de física sem ter estudado eletromagnetismo, por exemplo. Eu li e falava assim: "Cara, eu não sei isso", mas quando eu for estudar, eu sei que eu tenho que estudar assim, porque é cobra assado. Então minha visão sobre a aula que ainda viria mudava. É muito poderoso isso da prova antiga, eu errei muito, né. Talvez se eu tivesse feito mais, meu caminho fosse um pouco mais fácil. Eu concordo. Enfim, tem um monte de episódio aqui já no YouTube, várias histórias diferentes. Eu acho que o comum entre todas as pessoas que passaram é fazer muita questão, é fazer prova antiga. Então, bom, escutem o Ferreira, É, isso vale a escutem, pena. porque vale a pena. E, João, quanto ao futuro, cara, nono período, internato, residência, especialidade, o que você sonha hoje? Com o que você sonha? Boa. Cara, quando a gente chega no final da faculdade é um misto, assim, de desespero com felicidade, né. Ainda falta um pouco, né, ainda falta Uhum. esses 2 anos aí, um pouco menos de 2 anos, mas eu sonho hoje em conseguir não me perder dentro da medicina, sabe. Eu vejo muitos profissionais, assim, que conseguem fazer isso, de ter ali o seu trabalho, o seu consultório, por exemplo, e conciliar a parte da vida entre medicina particular, medicina pública, ensino um pouco, e o cara tem uma vida boa. Assim como também conheci profissionais que estão muito entregues ao trabalho, e eu não gostaria de ser assim, né. Então eu sonho com uma vida um pouco mais equilibrada nesse sentido, de não ter essa ganância de vender todo o meu tempo, mas de conseguir equilibrar um pouco as coisas. E com residência, acho que tem até uma coisa engraçada, porque é meio trágica, e a gente tem o Enem parte 2, né, você que vai passar para medicina, É. saiba que depois você tem o Enem parte 2 que se chama ENARE, um nome até meio parecido, e Feito quem pela mesma banca. feito pela mesma banca, exatamente, que é até mais engraçado e trágico, que é o INEP. Ele organiza essa prova que se chama ENARE, que é para você ingressar na residência. Então se hoje você sonha, por exemplo, em ser um cardiologista, você vai ter que passar por 2 provas, primeiro da clínica médica e depois da cardiologia. E aí é uma prova feita pelo ENARE, onde você tem de novo essa dinâmica de cursinho, de pré-vestibular aí, só que agora, né, pré-residência. Então tem todo esse mundo de novo. Ele volta pra você, e é onde eu tô entrando agora, né. Parece que a gente tá sempre num círculo, assim, e alguma hora Vai acaba, acabar, alguma hora acaba. cara. Mas tem o Enem parte 2 que se chama ENARE, e, tô sonhando com isso aí, de voltar pra essa rotina de estudo, de dedicação de novo, né, porque quando a gente vai para o âmbito prático, você tem que decidir muito bem para onde vai seu tempo. Você passa o tempo no plantão fazendo coisas, né, não é necessariamente lendo algo. Aí eu tenho que voltar para isso de ler mais e de voltar pra preparação, assim como você, talvez que esteja assistindo aí, está também. Sim, vai voltar pra isso. É. Infelizmente a gente tem que voltar. Mas é agora mais experiente É, mais e experiente. ganhando dinheiro, que É, é uma tem isso coisa também, boa. é a parte boa. Mas cirurgia ou clínica já tem uma noção? Cara, eu queria muito algo que juntasse as 2 coisas, né, existem várias especialidades que são clínicas cirúrgicas. Vem aí um oftalmo ou um otorrino. Cara, tem muitas opções dentro disso daí, assim, tem como você falou, né, tem oftalmo, tem otorrino, tem, por exemplo, outros tipos de cirurgia também que você consegue transicionar entre essas áreas. Isso é muito bom, assim, porque eu pelo menos, gosto muito da dinâmica do consultório, né, de ter alguém ali que vai conversar comigo, que eu vou atender, que eu vou trocar essa ideia. Eu acho isso muito legal, eu sempre valorizei isso nas práticas que eu fiz. Eu também gosto de colocar a mão na massa, tipo assim, pô, vamos ali fazer um procedimento, eu gosto de aprender isso, né, essa coisa mais manual. De retornar um passo a passo, de estudar como é que é aquela anatomia ali, resolver aquele problema.
Isso é muito bom. E as experiências que eu tive no centro cirúrgico até hoje foram bem legais, assim. Acho que é um momento de muita concentração de todo mundo, e de descontração também ali, quando você consegue liderar bem uma equipe, né? E a gente, na posição de médico, costuma liderar a maioria dos ambientes ali. Isso é muito legal, cara. Eu me via muito nesse lugar e de, poxa, de conseguir construir esse negócio, sabe? Uma clínica que você tem os pacientes, consegue atender ali de maneira no consultório e depois você consegue levar ele para o centro cirúrgico, resolver aquele problema, ou que sai em âmbitos mais estéticos, né? Enfim, tudo isso é muito legal. Eu gosto dessa dinâmica de você ter a clínica e ter a cirúrgica, não de você estar só ali esperando o paciente chegar e aí você resolve. São várias formas de se trabalhar, né? Quando você trabalha em um hospital, você tem mais essa dinâmica, tipo assim, ó, o paciente chegou, já vamos resolver. Mas quando você trabalha no seu próprio consultório, tem uma dinâmica um pouco diferente. Eu gosto muito dessa parte também. Então, Pô, que bom, cara. E, João, agora como amigo, que a gente já é há muito tempo, boa. fico meio triste por não ter feito essas perguntas antes, sem ser no momento gravado com você, porque aí, pô, acrescentaram muito pra mim mesmo. Aham. Mas também fico feliz, porque tá gravado, tá aí para outras pessoas Cara, isso é muito poderem irado, ver. né? Muito maneiro ter visto você contando como foi a faculdade, as experiências, Uhum. e saber que, bom, vou viver também isso agora. E, Cara, bom, você vai estar do meu lado, hein? Não, vai. não me Vamos abandone estar junto, jamais. vamos estar junto. Cara, isso de compartilhar as experiências é super legal. Eu, quando entrei na faculdade, né, assim como o Daniel também está fazendo, de entrar em vários esportes e começar a falar com todo mundo, é muito importante. Você descobre vários caminhos, tipo assim, os caminhos que você não quer seguir, os caminhos que você quer seguir, onde acertar, onde errar, onde dá pra você, às vezes, tirar um pouco o pé e falar, não, agora é o momento de eu aproveitar mais isso daqui, né? No início é muito assim, cara, dá pra você aproveitar demais. Ir nas festas, tipo, fazer os esportes. Até porque a sua cabeça tá mais leve, né? Você acabou de passar, você tá vivendo aquele sonho ali. Então, cara, isso é muito legal, muito poderoso. E você vai sentir falta depois, assim, Sim. tipo, desse brio, né? Dessa vontade de viver. É, É muito legal no início. E trocar essa ideia é muito importante. e Pra os- sempre isso, né? sim. E os nossos futuros calouros venham com expectativa. É, Eu espero conquistar com os times alguns ouros e no fim o intermédio para você cara, sentir mais uma vez a é sensação muito de lindo ganhar isso. o geral. Eu, quando passei na faculdade em 2022, e aí, cara, esse ano é um pouco emblemático, assim, pra todo mundo. Eu acho que é quando a gente saiu da pandemia, né? Mas pra mim aconteceu de, tipo, ter saído da pandemia, ter passado na faculdade e a UF ainda ganhou o geral. E, O assim, último geral, tá? é, Asterisco aqui. que é meio que o título máximo que você pode ganhar enquanto faculdade aqui, né? É como se você tivesse ganhado, sei lá, o Campeonato Brasileiro, o, É, o Libertadores, enfim, a disputa é quase igual, tá? É veracidade é ali nos no esportes, sangue. é no sangue, é na raça. Então, é muito maneiro. E aí tem uma coisa, uma dinâmica, é bem legal de contar isso. Às vezes quem tá aí estudando pro vestibular, né, gostaria de saber disso. Eu ia ficar muito feliz se eu descobrisse essa historinha. Quando a gente ganha, a UF ganha o campeonato, que é muito difícil de ganhar, porque você disputa com uns caras muito sinistros, assim. Por exemplo, na UFRJ, tem muita gente que era federado de algum esporte. Então, é muito complicado Tem que ganhar na unha. ganhar desses caras, assim, Realmente, eles são muito bons, tem que bater palma. E outras faculdades que têm, por exemplo, mais estrutura de esporte, né, as faculdades particulares e tal, é muito é muito legal essa disputa, é realmente bacana. E aí quando a UF ganha, existe uma festa do geral, e quem patrocina são os formados. Então os formados mandam dinheiro, assim, mandam um pix pra gente fazer uma festa, uma festa enorme. Vai todo mundo, vai os médicos formados, vai a galera que tá formando, vai todo mundo nessa festa da UF, né, até gente de fora, pra comemorar esse título. Então é muito legal essa dinâmica um pouco de clube, assim, né. Só que o clube é todo mundo, é a faculdade inteira. É, Então é muito louco. Imagina que você tá na festa aí do seu time que ganhou a Libertadores, por exemplo, faz aquela bagunça toda lá no centro do Rio, sei lá. Tem isso na faculdade. quando É traz o muito título legal. para Niterói, eu quero viver isso, Cara, isso é espero muito, é conseguir muito esse legal. ano. É. Bom, cara, até entrando agora já na reta final, eu queria que você imaginasse alguém assistindo que está completamente cansado dessa vida de cursinho, Aham. ainda não entrou na faculdade. Responde para eles por que vale a pena continuar. Boa pergunta. Cara, eu lembro de um momento específico, assim, 2 meses antes da prova. Eu estava muito cansado. Tipo, eu não queria mais fazer nada. Eu abria os livros e falava assim, cara, não quero saber de briófita, quero saber de nada disso. E eu não conseguia nem imaginar como é que ia ser a faculdade. Tão cansado que eu estava, tipo assim, eu já tinha me perdido no processo. Pô, por que que eu vou fazer isso? Não sei. Eu não estava querendo mais fazer nada, né? Cansaço tem um pouco disso. Cansaço mental, você até levanta, faz as coisas, mas você não consegue evoluir ali. E a mensagem de por que vale a pena é porque você consegue encontrar esse amor que você tinha pelo estudo
de novo, né? Tipo, você se perde um pouco de estar fazendo muita questão, de estar estudando coisas que você nem sabe por quê, mas esse amor volta porque você vai ter um propósito naquele estudo, sabe? Você vai conseguir imaginar o seu paciente hipotético, por exemplo, ou imaginar alguma situação hipotética em que você vai conseguir responder aquela pergunta e o seu conhecimento vai ser útil, vai gerar algum resultado na prática, então vale a pena por isso. E no sentido um pouco mais prático assim da vida, vale a pena porque sua vida melhora mesmo. Você, pô, vai trazer um orgulho para sua família ali, então você vai ver todo mundo sorrindo por sua causa. Pô, isso é muito poderoso. Isso aí realmente a gente não para pensar muito nisso, a gente acaba sendo muito ensimesmado quando tá estudando, tipo, ah, vou passar porque é isso mesmo, eu quero ser o brabo, eu quero passar por medicina. Só que quando você vê a sua família feliz por causa de você, é muito forte. Então acho que por isso vale a pena. Pô, que bom, mano. Quero te agradecer. Pô, Muito nada. obrigado por ter vindo aqui. Foi um ótimo episódio para ser visto e revisto. Muita coisa boa foi falada aqui. Vou ver, depois rever. Enfim, foi muito bom. Irado, mano. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir para curtir e se inscrever no canal. Além disso, eu quero que você entenda, como eu sempre digo nos outros vídeos, que a aprovação em medicina ela é construída. E você não precisa fazer isso sozinho. Tem um link aqui na descrição que você pode clicar e conhecer um pouco mais do trabalho do Logos. Nos vemos no próximo episódio de Do Sonho à Aprovação.